né? E eu lembro da conversa que eu tive com os meus filhos. Isso foi muito. Eu fiquei emocionada quando eu lembrei disso hoje, porque eu não ia falar disso, mas eu acho que falar da adoção tem tudo a ver, sabe? Lógico. Quando a gente fala de refugiado. Eu lembro que me perguntava assim, mas para que você quer adotar? Você já não tem 2 filhos? Ou então adota uma menina, você não tem menina, você não precisa de menina. Eu falei, eu não preciso de nada, você não está entendendo. Eu não preciso de nada, a nossa família não precisa de nada. Mas tem um monte de criança que precisa de uma família, né? Que precisa desse acolhimento. Então, e foi um processo, eu não nasci gostando disso, sabe? Foi um processo de anos de me envolver, a gente até montou uma ONG, sabe, para adoção. A gente foi aos pouquinhos entrando nesse universo de adoção que nós quisemos também adotar, né? E vários dos nossos amigos fizeram o mesmo, inclusive. Nós éramos rodeados até hoje, muitos dos nossos amigos também têm seus filhos, e crianças mais velhas até. E eu me lembro que eu falei assim, chamei meus filhos, né, quando a gente encontrou, né, o Daniel, né, que é o nosso filho mais velho, ele é mais velho, é o caçula, porque veio por último, mas ele é o nosso mais velho, biologicamente falando, né? Ele é biologicamente, assim, de idade ele é o mais velho. Então eu falei assim, olha, tem um menino que ele não tem pai e mãe, né, não tem casa, não tem tio, não tem avó, né? Os teus estavam com qual idade? 4 e 5 4 anos. e 5 anos. 4 e 5, né? E aí eu pensei assim, que tal? O que vocês acham deles ser parte da nossa família? E eu ser a mamãe dele, papai ser o papai dele, a vovó ser a vovó dele, né? O titio ser o titio dele, a nossa casa ser a casa dele, o seu quarto, o quarto de vocês, seu quarto da gente só tinha 2 quartos, o nosso e o dos meninos. Então o quarto ia ser dele. Aí, porque a gente estava esperando ter uma casa maior, sabe, para adotar, e não vinha essa casa maior. Eu falei assim, gente, se nós, casal de classe média, a maioria, a gente não consegue adotar uma criança, quem consegue? E foi daí que a gente deu um passo de fé. Assim, nós vamos adotar com o que nós temos. E foi assim que a gente começou a busca, né, por essa criança. Aí eu falei assim, os seus brinquedos são brinquedos dele, né? Nosso carro, seu carro dele, né? Aí eu lembro que o mais velho, o Gabriel, olhou para mim e falou assim, ah, que legal, quando ele vem? Caraca, logo de primeira, assim. Logo de primeiro, né? Então, assim, eles já eram de primeiro com essa visão do acolher, de receber um que não foi originalmente da nossa família, que se tornou, né? E isso lembra o que Deus fez por nós, né? Nós somos criaturas de Deus. A Bíblia fala que nós somos adotados por Deus, né? E que Jesus, ele abriu o caminho para nós e hoje ele é o nosso irmão mais velho, né? E somos agora seguindo Jesus nessa família, né, que ele criou, né, a partir do sacrifício que ele fez por nós. Então nós somos adotados na família de Deus, sabe? Então, originalmente a gente estava separado de Deus, ninguém estava nem aí, né? Eu não estava, eu tinha 19 anos quando eu entendi que Deus queria ser meu pai de verdade, me salvar desse mundo, me dar a vida eterna. E foi uma transformação. Então, assim, ele me adotou, ele me quis do jeito que eu estava, mesmo com os meus erros, com os meus pecados, as coisas que eu fazia, ele me quis do jeito que eu estava. E aquele amor foi me transformando na pessoa que Deus quer que eu seja, né? E nós trabalhamos nessa identidade de imagem de Deus. Então, assim, a imagem de Deus, vou chegar no assunto lá, mas eu acho que toda essa base é importante. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, né? Então, a busca nossa, o nosso trabalho hoje é ser igual ao nosso Pai, né? É ser a imagem de Deus. Então, e isso dá prazer para ele, igual ao seu filho, né? Quando fala assim, nossa, teu filho parece com você, não é? Você fica orgulhoso. Fica orgulhoso, não é? Mais ou menos, eu acho que quando a gente se parece com Deus, Deus também fica feliz, sabe? Dê a glória para ele, né? Que nos criou a imagem e a gente quer parecer com Deus. Então, hoje, quanto mais velho eu fico, mais eu entendo que a minha busca na vida é ser parecida com Deus, e Jesus é a imagem de Deus, né? Jesus é a imagem e semelhança de Deus que veio na terra, né? Como homem, né?
como nosso exemplo, como nosso Salvador, né? Que abriu esse caminho. E aí ele nos adotou, né? Então eu ficava pensando assim, nossa, que trabalho que eu devo dar para Deus, né? Porque dá trabalho, né? Um filho dá trabalho, mas que bênção que é poder ter filho, tanto biológico como adotivo, sabe? Porque os dois têm importância, os dois é o amor que importa. E aí, eu acho que foi aí, sabe? Foi aí que começou, acho que talvez a primeira chama de entender o acolhimento, tá? O acolhimento. Que a nossa casa era uma casa que abriu para uma pessoa que originalmente não era. E foi depois de muitos anos que então eu comecei a trabalhar com a missões urbanas, né, que seria, e poder olhar para o morador de rua, ver a imagem e semelhança de Deus que precisava ser restaurado naquela pessoa, sabe? Aquela pessoa também foi criada à imagem de Deus, né? E aí era muito bom poder ajudar essa pessoa a ter essa imagem. E aí o primeiro, aí indo, né, na tua pergunta, né? Dei toda essa volta para dizer assim, primeiro refugiado, né, que é considerado refugiado. Primeiro que eu quero definir o que é refugiado, tá? Por favor. O refugiado está dentro da imigração. A gente chama de pessoas em deslocamento, né? Pessoas que saíram do seu lugar de origem, se deslocou, né? Pessoas que se deslocaram para outro lugar. E refugiados geralmente são pessoas que foram forçadas a sair daquele lugar. Elas não queriam sair. É diferente, por exemplo, a gente tem um monte de gente que ela não foi forçada a sair daqui do Brasil e querer para os Estados Unidos, por exemplo. Mas a gente sabe que tem um monte. Um monte. Você sabia, Nando, que tem mais gente que sai do Brasil do que gente que entra? Cara, Muita gente que sai, muito mais gente que sai do que entra. A gente fala, nós não temos emprego para todo mundo, sei o quê. Falei, na verdade, tem muita gente saindo. Mais do que a gente gostaria. Inclusive pessoas com capacidade de trabalho, com qualidade, né, com contribuição muito importante e que está indo embora. Então, assim, nós temos o acolher, ela faz parte dessa dinâmica no mundo, né? O vir essa movimentação, e creio que Deus está permitindo essa confusão, essa bagunça aí, e a diáspora, né, que a gente chama, e as pessoas se movimentando. Mas as pessoas, elas não queriam sair de lá, por mesmo que elas tivessem uma vida muito ruim, sabe, que era difícil a vida, ela queria que a vida dela melhorasse lá, mas não que ela tivesse que sair de lá. Você entende? Não é tipo assim, puxa, meu sonho é morar em tal lugar, sabe? E aí, desde pequena, sonhei morar em tal lugar. Isso é outra coisa, sim, tá? Mas isso são raros casos que são assim. A maioria, elas saem porque elas não tiveram escolha, entende? Elas foram forçadas. Elas tiveram, ou é uma situação de guerra, ou é uma situação climática, onde o lugar é destruído, que houve terremoto, como o caso do Haiti, lugares, por exemplo, de muita enchente, muitas calamidades, pessoal de Bangladesh, por exemplo, região de seca, né? A gente lembra as movimentações no Brasil. A minha sogra veio de Pau de Arara, da Bahia, entende? Ela veio porque naquela época era muita seca, muita gente. São Paulo é formada por muitos imigrantes que vieram do Nordeste para cá. E somos uma mistura, né, desses povos todos. Então esse é o deslocamento mais interno que a gente chama, né, que é dentro do país. E ela também talvez não quisesse sair de lá. Você sai sem nada, você perde seus vínculos, você perde seu trabalho, você vem sem nada. Às vezes você vem com uma mala, né? Às vezes com uma mochila, e às vezes roubam as suas coisas no caminho, com algumas histórias que eu vou contar, né? Que você chega sem nada, absolutamente nada, né? Então, aqui no Brasil, qual é a porcentagem de índios, de pessoas que são indígenas? Pura, muito pequena, né? Nós temos bastante até descendentes de indígenas, né? Mas nós não temos algum indígena. Então o resto, cara, é tudo imigrante, né? Você falou assim, Marli Marcandali, sim, eu sou uma mistura, do lado do meu pai é tudo italiano, do lado da minha mãe é uma mistura de português com não sei o quê, e eu sei que até tem africano, eu tenho uma bisavó que veio como escrava da África. Caraca.
Então, assim, eu tenho uma mistura grande do lado da minha mãe e tenho o lado do meu pai que veio da Itália. E eles vieram em condições horríveis, porque era uma situação que tinha tido guerra, um desemprego. Imagina você cruzar o Atlântico com meses, né, situações higiênicas. Eu fico imaginando o que eles não passaram para chegar aqui, né? Muito parecido com o pessoal hoje. Então, assim, não é que eles não gostavam da Itália, eles não estavam aguentando aquela situação. E vieram para o Brasil, e graças a Deus estamos aqui hoje. O Brasil é formado por esse povo que veio, né? E que, na sua maioria, 99,9% veio forçado, que não era o primeiro sonho deles, né? Então, a gente tem que lembrar que todos nós somos imigrantes praticamente, né? E mesmo os indígenas, né? Todos nós nascemos lá, né? Do primeiro homem, né? Primeira mulher, né? Que foi migrando, né? A história do mundo é a história de migração, E depois eu vou até contar algumas coisas sobre os imigrantes da Bíblia, né? Que é muito interessante os imigrantes da Bíblia. E a gente sabe que até o próprio Adão e Eva tiveram que sair do paraíso, né? Já Foi isso? começou ali, né? Já começou ali.